Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz Neto, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre SAF hoje. Aqui comigo, no Couto Pereira, a Carol, o Glenn, vice-presidente do Curitiba. Vamos falar da importância da SAF, por que o associado deve votar, tanto pelo sim quanto pelo não, na Assembleia que vai acontecer na próxima semana. E vamos lá, primeira pergunta, para começar, é direto para o Glenn. Glenn, vamos lá. O que é SAF, afinal de contas? Primeiro, boa tarde aos apoiadores da Rede Coxa, Carol, Luiz, obrigado pela oportunidade da gente avançar um pouquinho nesse tema e conseguir deixar mais claro, mais transparente a toda a comunidade Coxa Branca o que é e a importância da SAF. Você me perguntou o que é SAF, então vamos começar pelo princípio. Tá? Pelo princípio. SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Sociedade Anônima do Futebol nos é permitida hoje por uma lei de poucos meses. Ela, na verdade, até a doutora Carol que acabou de me falar que a lei ela é de 2019 e aprovada apenas agora. Eu não sabia da origem, que era 2019. Eu sabia da aprovação agora, mas não sabia da origem, que era 2019. Enfim, e essa lei permite com que os clubes de futebol tenham uma nova modelagem, uma nova roupagem, principalmente no tocante aos departamentos de futebol do clube, de futebol. Há uma confusão muito grande das pessoas que por vezes não têm esse entendimento mais aprofundado, e nós vamos tentar, né, durante a entrevista tirar todas essas dúvidas, mas não é uma transformação do clube numa nova empresa, não é isso. A SAF vai permitir com que o clube, que hoje tem algumas condições que eu vou falar durante a entrevista, tem algumas outras condições que são mais apropriadas ao momento, à forma de administração atual e as condições que o mercado propicia para os clubes. Tem as situações que hoje são extremamente vantajosas, nós temos as situações que são basicamente as mesmas que hoje já estão sendo trabalhadas no clube, e temos algumas situações que sim, precisam sempre de análise para ver se serão vantajosas, serão proveitosas ao clube, na sequência, tão logo a gente consiga transformar um braço do clube na SAF, na Sociedade Anônima do Futebol. À frente, acredito que vai ficar mais claro para todo seguidor da rede o que é a SAF e por que ela é tão importante nesse momento. A questão que fica muito no ar hoje é qual modelo que o Curitiba pretende adotar, porque como você comentou, é uma lei relativamente nova, veio em agosto, e os nossos torcedores não têm noção como que o Curitiba pretende abordar, como que a gente pretende constituir essa SAF, se será, como você comentou, uma constituição só em relação ao departamento de futebol, ou se será a transformação da associação numa SAF por completo. Então eu queria que você abordasse um pouco mais em relação a isso, qual que é o planejamento. Só completando, Carol, o torcedor, o povão, aquele cara que não está tão ligado, né, no dia do clube, sempre pergunta, tá, mas vamos mudar o escudo do clube? Vamos mudar a cor da camisa? Vamos mudar o uniforme? Curitiba, ao invés de se tornar Curitiba, vai se tornar empresa de tal Curitiba? Então acho que já, aproveitando a pergunta da Carol, você pode explicar isso também. Não, é uma pergunta que ajuda a gente a elucidar bastante desse tema. Existem algumas modalidades, algumas formas de você implementar a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Uma das modalidades é a transformação por completo do clube na SAF. Eu adianto ao torcedor, ao associado, enfim, que essa modalidade não será colocada no Curitiba Futebol Clube. Inclusive, no parecer da Comissão Legislativa do nosso Conselho Deliberativo, esse parecer já fala que não há essa possibilidade e, em momento algum, o Conselho aprova que essa possibilidade aconteça, que essa possibilidade ocorra. Essa possibilidade realmente transforma todo o clube numa sociedade anônima, e aí os torcedores poderiam até ficar preocupados se poderia mudar algum símbolo, cor, estádio, enfim. Aí o clube como um todo passaria às mãos de uma situação de um investidor ou de alguém, tá, que deteria os direitos por todo o ativo intangível do clube, e aí poderia fazer as modificações que achasse por bem. Não será esse o modelo que será adotado. Ponto final, coloquemos uma pedra em cima desse assunto. Nós adotaremos um modelo, tá,
E aí há uma subdivisão que ainda não sei qual será, tá? Sou extremamente claro com o torcedor, mas adotaremos um modelo em que nós teremos um braço do Curitiba, para ficar bastante claro, em que transformaremos numa SAF, e esse braço fará a administração, a gestão de todo e qualquer assunto concernente ao futebol. O clube permanece totalmente preservado, a associação, o clube, totalmente preservado. O futebol é tratado via SAF. Transfere-se os direitos dos campeonatos, enfim, para essa SAF, e tudo que for de receita e despesa referente, concernente ao futebol, ingressa na SAF. Obviamente que nós somos um clube de futebol, então 99,9% das nossas receitas advêm de onde? Do futebol. Vão entrar por lá e as despesas também serão geradas lá na SAF. Há uma série de situações que nos permitem sermos muito enfáticos, e à frente acredito que será uma das perguntas, inclusive, que nos levam a crer que, se não houver a SAF, se nós não conseguirmos trabalhar o futebol apartado do clube, no modelo que nós temos hoje, nós não temos um futuro muito promissor para o Curitiba Futebol Clube, e não só para o Curitiba Futebol Clube. Basicamente, para todas as associações esportivas que existem no país, no modelo anterior, porque até, doutora Carol, a gente precisa entender o seguinte: não foi uma lei criada para o Curitiba. Sim. Tá? Foi uma lei criada para que o futebol brasileiro pudesse trabalhar de maneira diferente e ter algumas alternativas que a lei não propiciava e não propicia ainda a nenhum clube de futebol. Inclusive foi uma tentativa de profissionalização, né? Bastante. Do futebol, trazendo uma forma de pagamento de dívidas, e acredito que seja um modelo mais interessante para clubes como o Coritiba, que tem dificuldade financeira e que também tem alguns processos que vem carregando ao longo dos anos. Então, já linkando isso com a próxima pergunta, eu queria saber a questão dos processos, né? Já que tem essa facilidade que a SAF traz, como que funcionaria, só para você poder explicar para todo mundo, em relação ao ato trabalhista, que a gente já vem pagando ao longo dos anos, e também aos processos que não estão incluídos nesse ato trabalhista. Tá. Essa pergunta é mais ampla, tá? Vou falar primeiro sobre o ato trabalhista. O ato trabalhista foi uma excelente conquista que o Curitiba teve. Por quê? Até o momento X, as ações trabalhistas que aconteceram estão ali inclusas. Porque eu digo foi, né? Porque as ações trabalhistas que vieram pós não estão inclusas no ato. E aí, o que acontece? Já fizemos algumas solicitações, inclusive à Justiça do Trabalho aqui na capital, e muito dificilmente a gente vai conseguir incluir essas novas ações nesse ato trabalhista. Não tem a ver com a resposta anterior, mas eu queria deixar bem claro o tópico ato trabalhista antes. E o clube fica inviável. O clube fica inviável porque não temos receitas necessárias para cobrir tudo que nós temos de despesas advindas do ato trabalhista. É um número que eu não abri para vocês aqui antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, mas nos últimos 35 dias, eu falei isso numa reunião com conselheiros há poucos dias, numa entrevista que tive ontem, nós tivemos o ingresso de aproximadamente 20 milhões de reais em novas execuções. Tá? Em novas execuções. Não há dinheiro em caixa e não há como pagar essas execuções, não há. Tem mais para chegar ainda, né? Tem mais para chegar, e tem mais com valores bastante pesados. Nessa casa de 20 milhões também, eu diria que dá até para dobrar esse número de maneira fácil. O torcedor tem que entender o seguinte: dinheiro não se produz, tá? Tem que sair de um bolso para entrar no outro. Se eu tiver, quando eu falo se o clube tiver que pagar as ações trabalhistas, as execuções trabalhistas, tá? Não tem dinheiro algum para o futebol. Estou falando em que nos próximos dias, talvez nos próximos 6 meses, nós teremos cerca de 40 milhões em novas execuções, pelo que a gente tem projetado. Não há como pagar o futebol. Não há como pagar futebol, jogador
não recebe, jogador não joga, não tem título, enfim, E gera novas ações trabalhistas. Gera novas ações trabalhistas e não é um ciclo totalmente vicioso. Tá? O ato trabalhista que nós temos foi uma conquista muito bacana do clube, mas ele é limitado. Está em dia e totalmente pago até então. Essa foi a primeira parte da pergunta, que falava a respeito do ato. Quando a gente fala em SAF, nós temos que desmistificar a ideia que você tem de SAF. Falando de maneira bem simplória, quando se fala em SAF, pensa-se o seguinte: virá um investidor, sei lá, um russo, um árabe, enfim, vai comprar o clube ou vai comprar o departamento de futebol. Senhores, esse passo de você abrir as ações para que essas ações sejam vendidas e algum investidor efetivamente querer aportar no clube, está muito distante. Tenho claro isso, está muito distante. A SAF serve para quê? Não é serve, ela é vital para quê? O primeiro passo é a tratativa da dívida. Eu sou muito claro aqui, se nós não ingressarmos na SAF, tá, o clube padece em pouco tempo, porque não há como o Coritiba Futebol Clube, associação, clube, pagar a dívida que se tem. E aqui eu gostaria de fazer um adendo que eu faço em todas as entrevistas, em todos os bate-papos. Essa dívida é do Coritiba. Tá? Essa dívida não é do presidente Samir, essa dívida não é do presidente Bacelar, essa dívida não é do presidente Wilson, do presidente Dionedes, enfim. É passivo que vem se acumulando. Para que a gente não trate isso de maneira política, não é um passivo de uma gestão, tá? É um passivo que sempre vem se acumulando há décadas e vai estourar, e tem estourado. A primeira e talvez a principal necessidade que nós temos para que a SAF seja implantada no menor intervalo de tempo possível, é que nós possamos tratar a dívida. Sem a SAF, não há nenhuma modulagem possível de tratamento de dívida. Primeiro passo. Segundo passo, implantação de métodos e processos de governança corporativa. Importantíssimo isso. Se fará um estatuto da SAF, que deverá ser aprovado pelo Conselho do Clube. Tá? Isso é uma pergunta interessante de te interromper. Pois não. Questão estatutária relacionada à SAF. Seria através do Conselho ou seria através de uma nova Assembleia Geral com os sócios? É um assunto a ser discutido no próprio Conselho, porque o Conselho tem autonomia. Tá? Eu julgo que seria importante que todo o quadro associativo fizesse a validação desse novo estatuto. Tá? Essa é a opinião particular que eu tenho. Mas o Conselho Deliberativo pode fazê-lo. Então, segundo passo, voltando ao que eu estava falando, segundo passo, a implantação da governança corporativa, métodos de compliance, políticas atualizadas de administração, métodos de controle, auditorias, tá? Colocação de diretores, diretoria, que não são estatutários, tá? Que serão responsabilizados civil e criminalmente por todos os atos que eles tiverem. Hoje não. Talvez haja uma pergunta posterior que comente sobre isso, mas hoje nenhuma diretoria de clube é responsabilizada pode ser responsabilizada, na verdade, pelos atos errôneos que vierem cometer. A SAF, no segundo momento, precisa implantar todo o processo de governança corporativa necessário, porque aí sim vem o investidor. Tá? O investidor vai ver, a dívida está equacionada? Opa, a dívida está equacionada. A SAF, a empresa, digamos assim, tá? Tem os métodos e processos de governança corporativa necessários a qualquer corporação desse porte, implantados e funcionando, não é só implantados e funcionando, tem. Aí eu vou por dinheiro. Porque senão o cara não virá nenhum milionário colocar dinheiro no dia 1º de janeiro de 2022. Não virá. Não vai aparecer ninguém. Esse é um processo longo que requer toda a tratativa. Primeiro, a tratativa da dívida em si. Segundo, implantação da governança corporativa. E aí sim, quem sabe lá na frente, haja um investidor que se interesse pelo Coritiba. Deixa eu fazer uma pergunta antes da Carol ir para o próximo tópico, só ainda sobre dívida. O Coritiba é viável em 2022, 2023, se não aprovar a SAF?
Posso responder em uma palavra apenas? Não. Não. Curitiba não é viável. Curitiba, enquanto instituição, enquanto clube, se inviabiliza devido, única e exclusivamente, a uma situação, ao passivo que carrega. Eu costumo brincar, eu falo isso nas entrevistas, o passivo do Curitiba iniciou-se em 1909. Em 1909. Então carrega assim por décadas esse passivo, e chega uma hora que esse passivo tem que ser tratado porque vira insustentável. É o caso agora. Chegou a hora. Tem uma questão que todo torcedor tem medo, que é o Coritiba se tornar um clube de dono. Por isso eu queria te perguntar uma questão um pouco mais profissional, um pouco mais difícil de explicar, acredito eu, que seria em relação às ações que o clube vai ter que abrir para o capital de giro. E como que isso funcionaria, se isso atrairia algum dono para o Coritiba, se alguém adquirindo essas ações, ou se a própria associação vai ficar em posse dessas ações, como que funcionaria? Então, num primeiro momento, o que acontece? 100% das ações são destinadas à associação, ao clube. Então, o clube é totalmente detentor da SAF no primeiro momento. Ponto final. Depois de constituído o estatuto da SAF, tá, será ali definido qual o percentual de ações que estará disponível para uma eventual compra, tá, e também a forma com que essas ações serão comercializadas. Isso estará no estatuto da SAF. É uma bobagem, sinceramente, é uma bobagem muito grande dizer que o clube terá dono. Até porque, como conversei com vocês no começo do nosso bate-papo aqui, nós não faremos a conversão integral do clube numa SAF. Aí eu teria muito medo, porque se você converte o clube inteiro, quem vem adquirir as cotas do clube faz o que quer e o que não quer dentro do clube, porque realmente é o dono do clube. No caso proposto da SAF ser um braço do clube e apenas e tão somente tocar o futebol, que é o core business do clube, não há como se ter um dono. É óbvio que o investidor sempre vai querer, quando houver investidor, e novamente falo, esse é um passo que vai lá para frente, depois que nós passarmos pela estruturação da dívida e pela governança corporativa, vai querer colocar dentro do clube, tá, e isso é muito bom, tá, os melhores atletas possíveis, tá, para quê? Porque o investidor não vem pelos lindos olhos de ninguém dentro do clube. Ele não gosta do Curitiba. Tá? Ele quer ganhar dinheiro. Ele vai buscar colocar os melhores atletas possíveis dentro do clube para que esses atletas rendam dentro do clube e rentabilizem o investimento que ele fez. Aí pode ser em cima do investimento, pode ser em cima de atletas colocados diretamente. Aí abre-se um leque de possibilidades. Tá? O investimento no clube só é possível se nós tivermos fontes de captação externa. Quais essas fontes de captação externa? Algum percentual, respondendo a sua pergunta, que será definido quando o estatuto da SAF estiver pronto, advindo de investidores. Óbvio que os investidores vão querer colocar o melhor que eles puderem aqui para dentro para rentabilizar e ganhar mais dinheiro. Glenn, a gente falou no comecinho sobre o plano de 15 anos, né, que a Curitiba Ideal apresentou lá antes das eleições. Dentro desses 15 anos, qual seria o prazo, pelo menos planejado, para que o Curitiba estivesse apto a receber investimento? Todo planejamento tem que sempre possui as suas alterações e as suas correções de rota. Nós falamos, e eu lembro disso, na verdade você deve ter falado com o presidente Renato Folador, lá, que a entrevista foi feita com o presidente Renato Folador, quando nós estávamos em campanha ainda, e nós tínhamos à época uma ideia que próximo a 10 anos nós conseguiríamos chegar perto a um break-even point, alguma coisa que nos trouxesse, não diria tranquilidade, mas pelo menos nós tivéssemos um fluxo de caixa mais aceitável no clube. Que seria refletido, digamos, na alegria do torcedor. Pode ser, porque ali você teria talvez como pelo menos bancar os seus jogadores de forma mais adequada durante o ano, sem todos os sacrifícios como foram feitos nesse último ano. Falo em 10 anos. A coisa mudou. Por que a coisa mudou? A coisa mudou porque nesse ano de 2021 que nós passamos agora, essa lei foi aprovada.
Essa lei foi aprovada. Nós não tínhamos essa lei quando o Luiz fez a entrevista lá atrás, não tínhamos nada a respeito disso. Óbvio que o planejamento muda agora. Por que você ter 10 anos, 10, até mais anos, nesse período de ausência total de recursos que te possibilitem até investir no core business do clube, que é o futebol? Por que esperar até lá se você hoje tem, e ainda cientes que podemos não ter um insucesso, tá? Podemos ter um insucesso, as coisas podem mudar e a gente não alcançar os resultados esperados no planejamento. E não aproveitarmos hoje a situação que a lei nos permite. E não permite a nós. Permite a todos os clubes do Brasil. Eu já falei isso no nosso bate-papo, mas vou frisar. Não foi uma lei feita para o Coritiba. Foi uma lei feita para que os clubes do Brasil tivessem a possibilidade de captar recursos, desde que se adequem a todos os processos e aí consigam investir, falei isso com a doutora Carol antes do nosso bate-papo, no próprio mercado brasileiro de futebol. Uma questão que eu acredito que assusta um pouco o torcedor, quem já leu a lei, muitos buscaram com certeza, é a questão tributária. Essa questão tributária, ela traz muitos favorecimentos, né, a curto prazo, mas a longo prazo ela pode se tornar um pouco mais assustadora, pode se tornar uma complicação, já que, só contextualizando um pouco, a curto prazo ela traz a possibilidade de transformar vários impostos em um só, com base em uma alíquota única, mas que é retirada dessa base de valores a cessão de direitos dos jogadores, que hoje acredito ser a maior fonte de renda do clube, mas que depois desses 5 anos ela faz parte sim da base de cálculo. Então eu queria saber de você, se você acha que essa questão tributária é prejudicial, se ela é interessante, se ela assusta, como que você vê essa questão tributária? Essa lei, doutora Carol, ela demorou basicamente de 2009 a 2021. Doutora, sabe por quê? Para ser justamente pela questão tributária. Justamente pela questão tributária. É o melhor cenário que você tem hoje. É o melhor cenário que você tem hoje. Agora eu queria fazer uma pergunta. O Coritiba, clube, associação, enquanto associação, obviamente, tem algumas benesses no tocante aos tributos que ele recolhe, sim. Ok? Qual o volume de recursos, tributos atrasados durante essas últimas 2 décadas? Nossa, não tenho noção, mas com certeza são muitos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Se houver um processo de governança, se houver um processo em que você saiba exatamente o que você projete, exatamente o quanto você vai ganhar, o quanto você tem que reter de tributos por tudo aquilo que você ganhar, e você ser responsabilizado, eu vou bater sempre nessa tecla, civil e criminalmente, por tudo aquilo que você recebeu e eventualmente não pagou, eu clube, prefiro de forma absoluta estar num regime enquadrado, pagando os impostos em dia, que num primeiro momento serão bastante benéficos ao clube, acho que a doutora já viu, num primeiro momento serão bastante benéficos ao clube, num segundo momento sim, eles serão elevados e serão tratados na verdade como uma empresa normal. E se a gente entender que essa empresa, essa SAF, também precisa, além do resultado esportivo, dar resultado financeiro, em nada assusta, porque se dá resultado financeiro, temos que ser tributados e pagar o tributo referente a esse resultado. Vou aproveitar, já que entramos nessa questão aí de criminalização do diretor imprudente, digamos, pergunta-se muito, né, se seria uma carta branca para a diretoria e para as próximas diretorias da SAF. Pensando dessa forma, você já comentou que o dirigente é responsabilizado, então implicaria na obrigação de manter os tributos em dia. Mas vamos responder para o torcedor, o cara que não entende nada de imposto, não entende nada de tributação. É uma carta branca para a diretoria, SAF? Luiz, só para aumentar um pouquinho a sua pergunta, não a SAF em si, né? Mas a forma como o clube colocou isso para votação na Assembleia Geral, que até agora, por enquanto, não foi apresentado um modelo de Constituição, tudo isso vai ser votado no futuro. Então, se essa questão seria propriamente dita carta branca. É uma carta branca. Por quê?
esse processo é um processo que não nos permite idas e voltas, e nós temos um processo dentro do Curitiba bastante moroso. Essa pergunta talvez seja um pouco mais, a resposta seja um pouco mais longa, tá? Até porque eu vou dar justificativa para ela depois. O processo dentro do Curitiba, se por acaso eu tiver que aprovar alguma coisa que nesse momento não esteja descrito no edital publicado e que seja necessário para que nós implementemos a SAF, eu vou demorar mais, por baixo, 60 dias para conseguir colocar novamente em votação. Tá? Surgiu mais alguma situação no meio tempo, nesse meio tempo, em que eu precise necessariamente modular alguma coisa diferente daquilo que estava previamente planejado para que a gente consiga implementar a SAF. Mais 60 dias. Não preciso dizer para os senhores que no mercado, nas empresas hoje, a gente não tem esse prazo, esse time todo para a gente poder trabalhar. Tá? Agora, eu acho essa afirmação me tem, eu falei com a doutora no início, tem um caráter meio que político, inclusive. E explico por quê. Ela é tão rasa que hoje qualquer diretor do Curitiba Futebol Clube, qualquer presidente, vice-presidente do Curitiba Futebol Clube já tem essa carta branca e pior, tá? Não é responsabilizado pelos atos que faz. Não é que não é responsabilizado, não pode ser responsabilizado pelos atos que faz. O que acontece é o seguinte, se qualquer diretor, se qualquer presidente aqui do Curitiba cometer um ato que lese o clube, que um contrato com um jogador vou fazer um exemplo hipotético que esclareça isso para o torcedor. Se o presidente Juarez hoje fizer um contrato com um jogador por 5 anos, 1 milhão por mês, não pagar nem a primeira anuidade, não, o primeiro salário dele, tá? E sequer os tributos inerentes ao salário dele, o clube vai ficar com passivo na ordem de 60 milhões pelo menos, só falando de salário, sem falar dos encargos, e não seria responsabilizado por tal. Tá? Não seria responsabilizado por tal. Eu fiz um exemplo hipotético, mas um exemplo que tem que ficar claro para o torcedor. É uma carta branca? Sim, é uma carta branca para que nós possamos fazer para o clube para o qual nós somos empossados, tá? A melhor tratativa possível dentro dos prazos necessários, menor curto intervalo de tempo possível, da melhor alternativa que nos é apresentada no momento. Essa carta branca que as pessoas usam, ela tem, qualquer dirigente hoje tem essa carta branca. Nós não seremos irresponsáveis nunca em fazer qualquer situação como essa absurda que eu citei. Nunca. Mas, se o clube continuar sob o mesmo processo de gestão, sobre as mesmas normas, essa carta branca já existe. É uma questão complicada, né, Guilherme? Também é complicado em relação ao orçamento. O orçamento dos 2 próximos anos, ele fica muito alterado com a aprovação da SAF? Veja, o orçamento já foi aprovado para o próximo ano sem contar a SAF, até porque nós não temos a SAF ainda, nós imaginamos que a gente vai aprová-la em 23 de dezembro, mas nós ainda não temos. O orçamento é uma coisa, é um tópico bastante bacana para que nós falemos um pouco sobre. Eu fui informado, não sei se a informação é 100% verídica ou não, mas eu acredito que seja, o orçamento do Flamengo no ano de 2022 será próximo a 1 bi para futebol. Estou falando em 1 bilhão de reais. O orçamento do Coritiba para futebol será de 50 milhões de reais. Algo em torno de 5% do que o Flamengo vai dispor para o futebol no ano de 2022, certo? Não preciso dizer para os senhores que é muito difícil competir. Qual outra alternativa resta de captação de recurso, se não for a SAF? Não teremos. Não tem. Não há. E de novo falo, não será no início de 2022 que o clube terá algum investidor, alguma fonte de captação de recursos. Não há. Há todo um processo, há todo um ritual que tem que ser seguido. Mas, se nós não dermos o primeiro passo, se nós não implantarmos a SAF, termos até a possibilidade de continuarmos com ela, não há outra fonte de captação de recursos.
Glenn, já que você abriu números, né? Deixa eu só te falar uma coisa interessante. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Porque lá houve a conversão total do clube. Que, até por não ter torcida, por não ter as nossas lindas cores e tal, eles podem fazer a venda dos ativos dele a qualquer momento. Mas quando houve injeção de capital no Bragantino, o que aconteceu? O clube mudou. Tá. Mudou de patamar, 3 né? anos da Série C, campeão da Série B e agora quase campeão da Sul-Americana. Repito, não é, infelizmente, né? Devia ter sido campeão da Sul-Americana, inclusive. Repito, não é o nosso modelo. Que eles podem lá converter o clube inteiro. Lá foi comprado o clube, lá o clube tem dono. Lá o clube tem dono. Não é o nosso modelo. Mas eles teriam, Bragantino, alguma outra fonte de captação de recursos, se não viesse daí? Não teria. Bem, já que você abriu essa questão do orçamento para 2022, são 50 milhões, até você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? A informação que a gente tem é que o Curitiba terá circulando, né, em 2022 100 milhões de reais, sendo que metade disso vai para passivo trabalhista. Com a aprovação da SAF, já em curto prazo, a gente conseguiria aumentar o orçamento de 2022? Sim, isso, a tratativa da dívida é fator preponderante para que você tenha um pouquinho mais de recursos no seu caixa. Tá? Se você não tiver a tratativa da dívida sendo dada nos primeiros momentos, eu vou ter que pagar, vou ter que tirar recurso do meu caixa de curto prazo, para pagar a dívida do clube. Então, é óbvio que nós teremos um pouco mais de recursos, sim, se nós conseguirmos fazer a tratativa da dívida o quanto antes. Pouco, mas dá para equacionar o fluxo de caixa de uma maneira melhor. Quando eu digo, por exemplo, a gente sabe que o ato trabalhista é uma coisa que a SAF não vai alterar, continua igual. Mas as dívidas pós-ato trabalhista, acredito que já possam ser inseridas dentro da modalidade de SAF. Sim. Por exemplo, a gente tem aí o processo do Vanderlei, a gente sabe que tem processos aí da época da Nike aí que está para estourar, que é na casa de 15 milhões. Exatamente. Esse aqui é o grande problema do clube hoje. Pode ser amanhã, a doutora sabe disso, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 meses, eu não tenho essa previsibilidade de quando a execução entrará. Eu não tenho como saber, mas que ela entrará, entrará. Né? Nós temos, nessa semana, houve 3 ingressos de execuções. Não são deste valor citado, mas as 3 juntas representam 2 milhões e 800 mil reais. Mas essa questão, por exemplo, a gente falou em 50 milhões. Se, por um acaso, a gente pega ali, a gente falou em 40 milhões, o custo ficaria com 10 ou esse valor já está previsto dentro daquilo que é a outra metade da arrecadação do clube, né? É muito difícil você fazer trazer esse fluxo de caixa ao valor presente sem você ter a definição completa. Tá? Eu não gostaria de mensurar percentual. Não dá hoje para mensurar percentual do que eu conseguiria trabalhar de maneira diferente na tratativa da dívida. Até porque eu não tenho nem SAF ainda. Tá? SAF vai ser aprovada, se tudo correr bem, no dia 23. Mas, se nós conseguirmos, haverá sim uma redução, que eu não quero colocar o percentual, porque eu não tenho como me comprometer com ele. E se houver uma redução do percentual dos pagamentos que eu tenho que fazer, obviamente eu vou investir aonde? Clube. Vou investir no futebol, não tenho nem dúvida. Né? Essa questão ela é bem complicada, né, em relação a valores. E acredito que outra questão que também traga um pouco de dúvida é em relação ao estatuto da associação. Com a constituição da SAF, o estatuto da associação vai ter que mudar alguma coisa, certo, né? Você pode adiantar para a gente o que vai precisar ser alterado, se vai existir uma nova assembleia para votação? Veja, aqui é uma situação que eu não posso interferir de maneira alguma, porque são poderes diferentes. Sim. O poder legislativo do clube compete ao Conselho Deliberativo. Eu sei que há uma proposta de revisão de estatuto feita pelo Conselho Deliberativo. Essa proposta está em análise em alguma comissão do deliberativo, e passará também pelo mesmo processo de validação por uma Assembleia Geral. Agora, se a doutora me perguntar o que é que o Conselho Deliberativo vai colocar ou não vai colocar nessa proposta de alteração estatutária,
não posso, enquanto conselho administrativo, intervir. A SAF foi diferente por quê? Porque a proposta de abertura e aprovação partiu de onde? Partiu do Conselho Administrativo. Nós colocamos um ofício solicitando que isso fosse colocado em Assembleia Geral dos Sócios. Então, haverá sim a reforma estatutária, ela está na comissão, na comissão de análise gerida pelo presidente Jamil, mas se eu falar agora para a doutora qual é o estágio que está, quais as alterações que acontecerão, eu estarei sendo raso porque não tenho domínio desse tema. Acredito que a última questão que nós temos hoje, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas a minha última questão seria, caso seja constituída a SAF, caso seja aprovada a SAF nessa Assembleia, no final do ano, dia 23 agora, às vésperas das vésperas do Natal, quando ela seria constituída? Já nos primeiros dias de 2022, nós daremos o pontapé inicial no processo operacional, que há toda uma documentação, a constituição do estatuto, a montagem de um comitê que vai elaborar o estatuto. Esse comitê já existe, já está sendo, hoje inclusive, nós tivemos hoje no dia 10 de dezembro, que é o dia da entrevista, nós já tivemos mais uma, acredito que deva ter sido a 9ª, 10ª reunião deste comitê, que está trabalhando todos os tópicos referentes à execução desse estatuto. Porque, como eu disse, nós não temos ainda a definição exata do modelo, mas isso não impede que a gente tenha as diretrizes ali do plano A e do plano B dispostas, e quando nós tivermos a exata noção para qual modelo nós iremos migrar, novamente falo que não é o modelo de conversão integral do clube em SAF. Isso tem que ficar muito claro, eu repito porque tem que ficar claro, o clube não será convertido em SAF nunca. Quando ele fala isso, ele quer dizer que o Coxa não vai ser um Bragantino. Exato. O Coxa não será um Bragantino, nossa linda bandeira não será mudada, nós seremos sempre verdes e brancos, o nosso hino é o mesmo, a sede aqui, né, isso nunca será alterado. Mas dentro das possibilidades de SAF, há como a gente migrar para um modelo para outro, e esse comitê já vem tratando as formas desse estatuto há algum tempo. Há cerca de 60 dias, hoje ainda houve uma reunião, creio ter sido a 10ª reunião a respeito desse tema. Para finalizar, Glenn, eu vou pedir para você falar o português mais claro possível, tá? Olhando para a câmera mesmo. Fala para o torcedor. Por que o torcedor tem que votar sim e não? Por que a diretoria deseja tanto a SAF? A gente sabe que é um pedido da diretoria, né? Sim. Então, assim, fala para o torcedor. Por que o torcedor tem que votar sim? Ponto. No entendimento da diretoria do Curitiba, não há outra alternativa para o clube no momento atual, no momento de mercado atual, que não seja nós ingressarmos já no início do processo, porque quem chega à frente bebe água limpa, talvez tenha investido. Quando for a hora de nós captarmos investidores, que não é agora, está longe ainda, como eu disse para vocês, mas quando chegar essa hora, talvez nós sejamos os primeiros, ou pelo menos estejamos na primeira leva, e isso é muito importante nesse momento. E é tão claro para nós que a única solução, a única saída para a tratativa da dívida do Curitiba Futebol Clube, a associação, é a SAF, né? E é muito claro para nós que a única forma que nós teremos de viabilizar recursos para que nós possamos investir em futebol, tá, será pela SAF. Não há no modelo hoje de clube, e aqui não falo Curitiba, eu falo qualquer clube no Brasil, a possibilidade de se obter recursos em boa escala para investir no produto, no futebol. Então, para a diretoria atual do Curitiba Futebol Clube, parece não, nós temos a certeza que é vital que nós tenhamos essa aprovação e, a partir dessa aprovação, nós tenhamos os desdobramentos necessários. Mas nós não... ainda falei isso ontem numa entrevista também dada aqui para outro canal. Diferentemente do que se imagina, todo administrador tem um plano A, um plano B e um plano C, de acordo com as dificuldades que ele vai encontrar para resolver o problema que ele tem. A diretoria do Curitiba Futebol Clube vê a SAF apenas como plano A e não tem plano B, não tem plano C, porque nós não vislumbramos
para o clube, enquanto instituição, nos modelos que a instituição hoje tem e que a legislação brasileira, até onde a legislação permite que ela vá, um futuro sustentável. Eu só gostaria que nós tivéssemos, na medida do possível, a maior participação do nosso quadro associativo no dia 23, porque é o sócio, mais uma vez, decidindo os futuros do Curitiba Futebol Clube. Então, nós pedimos ao Conselho Deliberativo, fizemos ofício ao Conselho Deliberativo, solicitando que houvesse Assembleia Geral de Sócios justamente para isso, para que o nosso sócio validasse ou não validasse. Nós, enquanto diretoria, entendemos que tem que ser validado, não há como não ser, e que seja na maior quantidade, no maior volume de pessoas possíveis, tá? Por quê? É o futuro do Curitiba que está sendo colocado nas mãos do seu associado. Então é isso. Obrigado, Glenn. Obrigado, Carol. Obrigado, Moro, Dudu, que está fazendo o texto para o site aqui simultaneamente. Gente, então é isso. Responsabilidade no dia 23. Não se esqueçam, pelo site, vai na área de sócios, vota. É muito importante para o futuro do clube, tá? Participe do processo democrático do Coxa, tá bom? Obrigado para quem assistiu até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Lembrando que a Carol vai fazer live no Instagram durante a semana, tirando dúvidas da galera, aproveitando o papo com o Glenn, falar mais um pouquinho sobre o tema, tá bom, gente? Obrigado, até mais, fui. Muito obrigado.